Ok, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a nossa aula 9 do nosso curso de Fundamentos de SOA, uma arquitetura orientada a serviços, uma paisagem em 360 graus. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre processo de desenvolvimento de serviços, o também chamado ciclo de desenvolvimento de serviços, ciclo de vida de desenvolvimento de serviços, ok? Isso é uma matéria que ela tem um pouco a ver com governança, mas aqui a gente vai dar o foco mesmo na questão do processo de desenvolvimento de software, né, do SOA, né? Então, temos aqui, vamos falar bastante sobre esse modelo aqui, que é um modelo proposto por um cara chamado Mike Papazoglou. Papazoglou deve ser um nome grego, né? Alguma coisa assim, né? Esse modelo aqui, ele tem um livro, né? Aliás, ele tem vários livros escritos sobre computação orientada a serviços, sobre orientação a serviços, né? Governança de serviços, né? E sobre ciclo de vida de desenvolvimento a serviços, né? Esse cara, ele propõe, e aqui vale ressaltar que essa aqui é uma abordagem bastante top-down, tá? Inclusive na literatura dele, quando ele fala de top-down, de meet in the middle e de bottom-up, ele insere um novo termo que seria greenfield, que para nós, vamos dizer assim, para o que a gente está mais acostumado a ver, seria o top-down. Então, na verdade, ele muda um pouco, sabe? O que ele chama de top-down, bottom-up, meet in the middle é diferente, sabe? É uma outra abordagem. Mas, enfim, a abordagem dele, ela é bem top-down. Esse processo aqui, que ele é formado por essas fases de análise e projeto do SOA, construção e teste, provisionamento, desenvolvimento, execução e monitoração, né? Ele é um processo, o processo que esse cara ele propõe, que esse estudioso propõe, né? Não é qualquer cara, ele é um dos caras, né? Porque ele faz parte de um Instituto Europeu de Pesquisa em Serviços, uma coisa assim, sabe? E a forma que ele propõe de tratar o processo de desenvolvimento, né, de serviços, o ciclo de vida de desenvolvimento de serviços, ela é também muito parecida, se você procurar por ciclo de vida de desenvolvimento de serviços no Google, você vai achar algum material também falando nesse modelo aqui. Esse modelo aqui ele é um modelo até bastante utilizado pelas empresas que propõem o top-down, a abordagem top-down, assim, né? Por quê? Porque primeiro você faz um planejamento do seu SOA, né? No nível estratégico da empresa, assim, você faz um planejamento do seu SOA, você pega os requisitos para o SOA, analisa as necessidades de negócio, né? E faz uma revisão da paisagem, né? Do landscape, né? De todo o teu panorama tecnológico. Né? Você dá uma olhada, como é que é o meu panorama tecnológico, eu tenho mainframe, eu tenho não sei o quê, porque assim, para o SOA, né, em função daquilo que a gente pretende, para o tipo de SOA que a gente quer, o tipo de máquina que a gente quer usar e tal, né, como é que a gente, sabe, faz isso aí. Então, assim, é uma abordagem top-down, é bem top-down, essa abordagem aqui, sabe? Então, ela é muito alinhada com esse conjunto SOA assim que não tem, como é que eu vou te dizer assim, dado muito certo. A não ser naqueles casos em que as empresas já têm um processo bem estabelecido. Não estou dizendo aqui que isso não vale a pena, tanto que eu estou mostrando para vocês, né? Tem muita empresa aí que tem um bom trabalho de mapeamento de processos e tal. Eu apenas defendo uma abordagem um pouco mais direta, um pouco mais eu gosto um pouco mais do bottom-up do que da abordagem top-down, sabe? Porque eu acho que o custo que você tem de fazer isso tudo antes, vários pedaços aqui, ele é muito alto, sabe? Às vezes você não consegue ver logo o resultado das coisas, certo, gente? Mas enfim, tudo bem.
né? Vamos nos ater aqui a essa abordagem do Mike Papazoglou, tá? Então, você insere, começando com isso, com os requisitos da sua empresa, sabe? Então, você tem um projeto, um programa de SOA dentro da sua empresa, você tem um grupo, né, de pessoas fazendo isso aqui, e que vão coordenar depois, com o passar do tempo, né? Você precisa ter um patrocínio, e você vai ter que ter um grupo de trabalho ou um programa, né, para fazer a gestão desse processo todo, né, porque eles vão estabelecer diretrizes. Então, isso aqui é um esforço, vamos dizer assim, por toda a empresa, ele transcende os limites de toda a organização, essa abordagem aqui, né. Você tem um projeto formalmente colocado para a sua, né. Bueno, vamos lá. E aí você entra, então, você estabelece esse processo, que ele é circular, né? Várias iterações nesse sentido, e começa com análise de design. Então, nessa fase de análise de design, você faz uma análise do teu portfólio de serviços, né? Para ver o que você já tem, o que você não tem, de softwares que podem ser reutilizados como serviços e tal. Você faz a identificação dos serviços que você precisa, dos serviços de negócio. Você delimita o escopo dos serviços, né? Você faz uma análise de realização dos serviços, né? Uma análise de realização dos serviços, ela diz assim, como que esse serviço vai ser executado? Tem decisões aqui do tipo, eu vou comprar um serviço, vou contratar alguém para fazer, eu vou desenvolver in-house, eu vou contratar como um SAS, um Software as a Service, coisas desse tipo, tá? Como que você vai fazer? Inclusive questões tecnológicas, né, qual a tecnologia que vai usar, né, se existem aplicações legadas, né, por exemplo, se você tem aqui legado que pode ser utilizado, né, que você pode, por exemplo, criar uma camada, um wrapper para ele, que expõe aquela aplicação, aquele pedaço da aplicação legada que te interessa no contexto de um processo de negócio como serviço, né. Você faz aqui o projeto dos serviços, né. Você faz o projeto dos processos de negócio e das políticas de serviço. Certo? Essas seriam as etapas, né? As atividades dessa fase aqui, né? Os processos, na verdade os processos, né? Isso aqui é uma fase, isso aqui são vários processos. Porque cada uma desses processos tem várias atividades que você faz dentro dele. Isso aqui está num livro que esse Mike Papazoglou aqui, ele publicou com tudo isso aqui, sabe? Então, assim, é um processo muito direcionado na seguinte premissa. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você verifica o domínio de negócio que você quer atuar. Por exemplo, como é que é? Vendas. Vendas. É o domínio de negócio. E até é interessante porque, assim, quando ele fala no modelo dele, ele coloca assim, você tem o domínio de negócio, por exemplo, vendas. Aí você tem aqui os processos, né? Que aí, por exemplo, você tem pedidos, faturamento. E aí você desce aqui para as atividades, né? Vou botar aqui. Para as atividades. Por exemplo, um pedido pode ter inclusão de pedido, cancelamento, etc. São as tarefas, né? Atividades barra tarefas, né? Então você estabelece um domínio, depois você ataca os processos,
onde você faz uma análise as is para querer chegar num to be, ok? E aí o que acontece então aqui, gente, você está no domínio, quando você pega um processo e faz uma análise as is para chegar no to be, você está no domínio do BPM, Business Process Management. Lembra que a gente falou de BPM lá na aula 5, né? Então, essa filosofia do Papazoglu aqui, que é uma filosofia também bastante adotada aí no mercado, né? Eu já falei disso, né? Você pesquisa lá e vem meio nessa linha, né? Ela mistura um pouco, né, do ciclo de vida de processo com o ciclo de vida de serviço, tá? Então, assim, é uma abordagem bem top-down, né? Primeiro ver o domínio que você vai atacar, isso é bom para você não fazer todo o blueprint de serviços da empresa, né? Isso aqui como eu falei, é inviável, né, do top-down. Então isso aqui já é uma heurística dentro do top-down, ou seja, não, vamos atacar um domínio primeiro de negócio, vendas, e aí a gente vai ver os processos daquele domínio, né? E aí vamos fazer os serviços, vamos ajeitar domínio por domínio, né? E dentro do domínio ainda processo por processo, sabe? Aí é uma alternativa em que o top-down pode, de repente, dar certo e tal, mas acaba virando quase um bottom-up, né? Em um certo sentido, por exemplo, como o Earl fala, o Thomas Earl, né? O bottom-up é necessidades específicas de um projeto, né? Mas enfim, né? É um meio termo, né? É quase um meio termo, né, entre os dois. Bom, aí depois dos processos vem os serviços. Você vai no processo to be, aqui dentro tem uma análise de gap, né, dentro da parte de realização do serviço, como que você vai realizar os serviços, né? Aqui você vem para serviços. Então, é domínio de processo, domínio de negócio, processo e serviço, ok? Então, essa abordagem, bastante top-down, né? Depois que você pegou o seu domínio, diz, eu vou atuar aqui, eu vou atuar no domínio de vendas, eu vou atuar no processo, né, no processo de pedidos, né, de ordens de compra, ordens de venda, né? E nesse processo eu vou começar com a tarefa de criação, de inserção do pedido pelo cliente, entendeu? Aí você sai com esse, vamos dizer assim, com esse blueprint, né, de serviços, né, essa quantidade de serviços, de tarefas, serviços para atender o negócio. Então, também nisso, essa abordagem, ela é bem top-down, né, porque ela para ali, o nível de definição, e a abordagem do Papazoglu, ela prega abertamente que serviço, ele é serviço para o negócio, que o nível de granularidade tem que ser um nível de granularidade grossa, né, que uma granularidade menor do que isso não é ideal, sabe? Então ele prega isso, a visão dele, eu respeito e tal, né? Os argumentos também dele, né, de excesso de tráfego na rede, etc e tal, também respeito, né, embora eu defenda uma outra linha, né? Mas aqui a gente está vendo a questão do ciclo de vida de serviços e ele tem uma coisa bem colocada nesse sentido, né? Então, em nível de top-down, referência. Então, aí vem para uma fase de construção, certo? De construção e testes, onde você vai implementar as composições, construir os provedores, né, construir os clientes, que são as exposições de interfaces, né, e alguns consumidores, né, ou os consumidores, né, que aqui está tudo misturado, mas no tempo isso pode ser em diferentes momentos. Num momento você constrói os provedores e publica o serviço, e aí quem quer utilizar vai lá e constrói um cliente para consumir aquele serviço, ok? Mas você também pode optar por ter um esquema de você constrói o serviço e publicar uma API, que está muito em voga hoje em dia, para esconder os detalhes de integração do cara que é o usuário dos serviços, internamente ou externamente na sua empresa, né? Você publica uma API e ela já trata um monte de questões de segurança, tarará, tudo embutido ali, o cara só pega e executa lá as possibilidades que ele tem de operações de serviços para executar e está tudo resolvido, né? Então tem a parte de construção dos clientes também, né? Escopar o serviço, dar o escopo, testes funcionais, testes de interface, testes
integrados, né, testes de conjunto, né. Aí você tem